Olá, meus amigos, muito boa tarde. Neste vídeo eu vou tratar do tema ação de interdição, parte 1. A ação de interdição é matéria tratada entre os artigos 747 e 758 do Código de Processo Civil. E nesta primeira parte eu vou tratar daquele intervalo que existe entre o 747 e o 754 do CPC 15. Sempre lembrando, antes de mais nada, que na postagem do vídeo nós também fazemos sempre a postagem de um link para a sinopse daquilo que aqui é dito, né? Que pode ser obtida através de um clique sobre o link que aparece na parte descritiva do vídeo. Então vamos lá, ação de interdição. O primeiro tema é uma noção sobre o que vem a ser a ação de interdição, que é justamente a ação destinada, meus caros, a declarar a incapacidade, seja ela absoluta ou relativa, de alguém e nomear a esta pessoa um curador. Toda pessoa que seja maior, ela é presumivelmente capaz. Então a incapacidade vai ser a exceção e a ação que visa justamente reconhecer essa incapacidade é a ação de interdição. É possível também ainda que se ingresse com a ação de interdição de uma pessoa entre 16 e 18 anos de idade, portanto uma pessoa relativamente capaz, para reconhecer então a sua incapacidade absoluta quando for o caso, certo? Então, essa é fundamentalmente a ação de interdição, aquela que terá por objetivo fazer com que uma pessoa tenha a sua incapacidade reconhecida, declarada, em função de algum fator que leve a esta incapacidade, seja ela absoluta, seja ela relativa. O artigo 747 do CPC 15 ele trata então da legitimidade ativa para propor a ação de interdição. Enfim, quem pode ser o autor de uma ação de interdição em desfavor de alguém. Então, o autor pode ser o cônjuge ou o companheiro da pessoa a ser interditada, parentes ou tutores também da pessoa a ser interditada, o representante de uma entidade de abrigamento, de acolhimento, onde a pessoa a ser interditada eventualmente esteja acolhida, esteja abrigada, e ainda também o Ministério Público, todos nos termos do artigo 747 do CPC 15. Com relação especificamente à legitimação do Ministério Público, ela vai se dar para casos em que a doença mental seja grave, isso nos termos do artigo 748. Né? Ela só ocorre, né, a legitimação do MP também, se as pessoas que são mencionadas nos incisos 1 a 3 do artigo 147, o cônjuge ou companheiros, parentes ou tutores, ou representante da entidade, não existirem, ou se existirem, não promoverem a ação. Isso está previsto lá no 748, inciso 1. E se existirem, ou também se existirem, mas forem incapazes, as pessoas mencionadas no inciso 1 e no inciso 2 também do artigo 147. Então, nestas hipóteses de não existirem, se existirem, não promoverem a ação, e se existirem, mas forem incapazes, então o Ministério Público também pode ter a iniciativa da ação de interdição
da pessoa que precise ter a sua incapacidade reconhecida, declarada. A petição inicial de uma ação de interdição, além daqueles requisitos normais de toda a petição inicial, estampados no artigo 319 do CPC 15, ela também, especificamente a petição inicial da ação de interdição, ela deve informar os fatos que levam à incapacidade do adquirido, quer dizer, que fatos que nós temos para dar suporte à ideia de que aquela pessoa é incapaz, né? Seja essa incapacidade para administrar os seus bens, pelo menos mas também para praticar outros atos da vida civil, se for o caso. Isso está previsto, né, essa questão do requisito específico aqui da informação sobre os fatos que levam à presunção da incapacidade do requerido. Está previsto isto no 749 caput do CPC. A petição inicial também deve informar, se possível, o momento em que a incapacidade do requerido se revelou. Isso também está previsto no 749 caput. E, junto com a petição inicial, deve se juntar um laudo médico relatando as condições do requerido, ou, se for o caso, de não ser possível a juntada desse laudo médico, então, justificar a impossibilidade de fazê-lo. Com base no parágrafo único do artigo 749, meus caros, é possível que o juiz conceda uma tutela de urgência específica, né? Se houver uma urgência justificada, o juiz, mesmo ainda sem decretar a interdição da pessoa requerida, ele pode nomear um curador provisório ao interditando para a prática de certos atos. Aliás, isso é bastante comum. Por exemplo, a pessoa interditanda, ela faz jus a um benefício previdenciário, mas ainda não possui um curador que vá pleitear e defender os seus interesses perante a Previdência Social. Então, neste caso, o juiz pode, por exemplo, dada a urgência, né, porque às vezes isso envolve, inclusive, verba alimentar, então, dada a urgência, o juiz pode nomear um curador provisório ao interditando para a prática de certos atos. No caso do exemplo citado da necessidade de pleitear ou de ir atrás de algum benefício previdenciário, então, o ato que pode ser praticado pelo curador provisório, em princípio, pode ser exatamente este, apenas, como eu disse, a título de exemplificação. A questão da citação e da entrevista do interditando, que é um regramento que vai estar no artigo 751 do CPC 15. Então, o interditando, a pessoa contra a qual a ação é proposta, a pessoa a ser interditada, né? Então, o interditando, ele será citado, meus caros, para comparecer a uma entrevista com o juiz. Isso está no caput do artigo 751. Então, ele é citado, o juiz marca uma data e ele é citado para comparecer para uma entrevista com o juiz. Essa entrevista, ela deverá envolver questionamentos sobre a vida do interditando, os negócios do interditando, seus bens, suas vontades, suas preferências, seus laços familiares e seus laços afetivos e outros aspectos que também sejam necessários para que o juiz possa aferir de fato a capacidade ou incapacidade da pessoa interditando. Então, esses itens que devem ser objetos da entrevista também constam no caput do artigo 751. Essa entrevista a que o juiz submete o interditando, ela será reduzida a um termo escrito,
tanto as perguntas que foram feitas quanto as respostas que foram dadas. Porém, hoje em dia, né, a redução a termo escrito, ela pode ser dispensada se a entrevista for gravada por imagem. Neste caso daí, ficando a entrevista gravada por imagem, não há necessidade de redução a termo. Se o interditando, por um motivo qualquer, às vezes normalmente é uma pessoa acamada, é uma pessoa que não tem, por alguma circunstância, condição de deslocamento até o local da entrevista. Normalmente a entrevista é marcada para ser realizada no fórum da comarca, né? Então, se o interditando, por qualquer motivo, meus caros, ele não puder se deslocar até o fórum, até o local da entrevista, ela deverá ser realizada, a entrevista, onde o interditando se encontrar. Na sua casa, na entidade de abrigamento, na casa de um parente onde ele esteja acolhido, enfim, no local, no hospital, enfim, no local onde o interditando se encontrar, sempre que ele não tiver, por qualquer motivo, condição de se deslocar até o fórum. Então, o juiz, o promotor, o advogado, enfim, os advogados se dirigem até o local onde o interditando se encontra para lá, então, procederem à entrevista. Esta regra está no parágrafo 1º do artigo 751. Se houver necessidade ou o juiz entender conveniente, a entrevista também poderá ser acompanhada por um especialista na área, um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social, enfim, alguém que possa dar um subsídio a mais para a condução da entrevista pelo juiz. Isso está no parágrafo 2º do artigo 751. Na entrevista, deve-se utilizar também recursos tecnológicos que permitam ao interditando expressar-se de maneira adequada. Vamos imaginar que o interditando ele não consiga se expressar adequadamente, mas com o auxílio de tecnologia, essa expressão se torna possível para ele. Então, dentro do que for possível nas circunstâncias, deve-se usar recursos tecnológicos que permitam, então, ao interditando expressar a sua vontade, expressar aquilo que lhe é as respostas sobre aquilo que lhe é perguntado de forma adequada. Essa questão do uso dos recursos tecnológicos está prevista no parágrafo 3º do artigo 751. E ainda adicionalmente, também no que tange à entrevista, também poderão na entrevista ser ouvidos parentes, né, ou pessoas próximas ao interditando, como um cuidador, como um enfermeiro, como um médico que trata dele, enfim. Na entrevista poderá ser ouvido não apenas o interditando, mas também parentes e pessoas próximas a ele. Isso é o que diz o parágrafo 4º do artigo 751. O artigo 752, ele vai tratar da impugnação que o interditando ou alguém por ele possa fazer ao pedido de interdição. Então, o prazo para o interditando ou seu advogado ou seu curador proceder à impugnação é de 15 dias a contar da data da entrevista. Isso está no caput do artigo 752. Então, o interditando ou quem o defenda tem 15 dias para impugnar o pedido de interdição. Caput do 752. O interditando, para isso, para defendê-lo, ele poderá constituir um advogado. Isso está no parágrafo 2º, primeira parte, do 752. E se ele não constituir advogado, será nomeado em favor deste interditando um curador especial, que vai então patrocinar a sua defesa, vai impugnar em benefício de quem ele exerce essa curadoria especial.
o curador especial poderá ser um defensor público, ou onde não houver sido instalada a defensoria pública por qualquer motivo, pode ser designado qualquer advogado. Caso o interditando não constitua advogado, né, que seja nomeado para ele um curador especial, então, se ele próprio não constituir advogado, poderá intervir como assistente, isso nos termos do parágrafo 3º do 752, poderá intervir como assistente o cônjuge do interditando, o companheiro ou companheira do interditando, se ele viver com alguém em união estável, ou ainda qualquer parente que esteja na sua linha sucessória, qualquer parente sucessível. Isso é o que diz o parágrafo 3º sobre a possibilidade de intervenção como assistente do cônjuge do interditando, de seu companheiro ou companheira, se for o caso de união estável, ou de qualquer parente que lhe esteja na linha sucessória. Fala um pouquinho agora, pessoal, sobre a instrução, que é a fase probatória, né, da ação de interdição, a fase instrutória, que tem algumas regras ali estabelecidas pelo 753 e pelo 754 do CPC 15. Então, na instrução, obrigatoriamente, nós teremos que lançar mão de uma prova pericial, 753, que tem o objetivo, essa prova, de avaliar a capacidade ou incapacidade do interditando para praticar atos da vida civil. Isso é o que está determinado pelo caput do artigo 753. Essa prova pericial ela vai ter que ser produzida após o transcurso do prazo para impugnação, que são aqueles 15 dias que nós já tratamos agora há pouco, quando falamos do 752. Isso também, o momento da prova pericial ser posteriormente ao transcurso do prazo impugnatório, isso também está no caput do 753. E ela pode ser realizada por peritos com formação multidisciplinar, porém, na prática, né, a questão da nomeação dos peritos com formação multidisciplinar está prevista no parágrafo 1º do CPC, do 753 do CPC 15, mas na prática o que acontece normalmente é que se nomeia médico, né, e se houver alguém na cidade, na comarca ou na região com especialização em psiquiatria, tanto melhor, porque daí a qualificação, em função da especialidade, se torna ainda mais adequada. Tá? O laudo pericial, quando lavrado, ele também deve identificar, deve indicar para que atos da vida civil é necessária a curatela. Essa previsão dos indicativos constantes no laudo está prevista no parágrafo 2º do 753. É possível, além também da prova pericial, a produção de outras provas, né, pela regra do artigo 754, qualquer outra prova que seja legalmente permitida, né, uma prova documental, uma prova de oitiva de testemunhas, enfim, e além disso também é necessária sempre a oitiva de pessoas interessadas. Essa é a regra do artigo 754. Tá certo, meus caros? Este é o primeiro vídeo que eu encerro por aqui sobre a ação de interdição, parte 1. Na sequência, eu trarei, então, o vídeo sobre a ação de interdição, parte 2, em que eu vou abordar questões relacionadas à sentença, à curatela, a atuação do Ministério Público e as obrigações do curador. Até o próximo vídeo, que será já postado também na sequência. Um abraço a todos.